O que é a nova ordem mundial? O meu nome é Tony Pimentel e esse é o canal Cristão e Política. E aí, maninhos, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, já peço para você deixar o seu like, compartilhar ele com seus amigos e se inscrever no canal. Meus irmãos, vocês já ouviram falar na nova ordem mundial? Antes de falarmos da nova ordem mundial, é importante definirmos o que é uma ordem mundial. Bom, a ordem mundial é a ordem geográfica, política, cultural e econômica que o mundo está organizado. Hoje nós temos no mundo, dependendo do órgão que faça a contagem, de 193 a 206 nações, organizadas em 6 continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. No mundo, nós temos mais de 7,5 bilhões de pessoas, dezenas de religiões, vários idiomas, culturas, estruturas de governo, práticas econômicas, filosofias, enfim. O mundo é um corpo vivo e muda constantemente. A forma como você conhece o mundo hoje não é a mesma de 50, 100, 500, 1000, 2000, 6000 anos atrás. E não será a mesma de agora até o fim dos tempos. Podemos ver na Bíblia como nações nascem e morrem. Por exemplo, o Egito ainda existe, mas a Babilônia não existe mais. E mesmo o Egito existe numa organização muito diferente do que nos tempos bíblicos. Em 1947, numa reunião da ONU, foi decidido que Israel voltaria a ter o direito à sua terra, como está escrito em Isaías 66:8. Pois será que um país pode nascer num só dia? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz aos seus filhos. Portanto, a ordem mundial é o arranjo geopolítico, cultural e econômico que regula as relações entre os países, ou seja, como o mundo é dividido segundo os poderes de influência dos polos de dominação mundial. Entendam polo de dominação como estruturas que determinam regras, valores e objetivos de como organizar o mundo segundo seus critérios. A ordem mundial atual está baseada no poder econômico, cultural e bélico do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar que os Estados Unidos são o xerife do mundo, né? Claro que os Estados Unidos não mandam no mundo sozinho, pelo contrário, mas podemos dizer que ele é o país mais importante da ordem mundial atual, ainda mantendo os pilares da civilização ocidental, que são a filosofia grega, o direito romano e a cultura judaico-cristã. Os fundamentos dessa ordem, para os que chamamos de países livres, são as liberdades de expressão, de opinião, religiosa, direito à vida, direito à legítima defesa e o direito à propriedade privada. Por outro lado, existem no mundo ainda muitos países que não garantem esses direitos e liberdades. O que temos hoje é algo como uma mistura entre ferro e barro. Falando nisso, vamos lembrar da estátua do sonho de Nabucodonosor, que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Essa estátua representa os impérios que dominaram o povo israelita desde o Império Babilônico. A cabeça de ouro representa o próprio Império Babilônico, o peito de prata representa o Império Medo-Persa, o tronco de bronze representa o Império Grego, as pernas de ferro representam o Império Romano, e os pés de ferro misturados com barro representam o futuro Império do Anticristo. Voltando à nova ordem mundial, segundo o especialista no assunto Alexandre Costa, a nova ordem mundial é um conjunto de iniciativas que visam a implantação de um governo mundial estruturado em camadas, mas centralizado em uma entidade global, talvez a ONU ou talvez uma outra entidade que venha a ser criada. Ele continua: a nova ordem mundial será uma ditadura global, totalitária, socialista, culturalmente coletivista, com valores próprios e completamente diferentes dos valores praticados atualmente pela maioria da população. Essa nova ordem estará ancorada no sistema financeiro internacional sem lastro algum, em regras totalitárias supostamente científicas, com todas as atitudes humanas controladas pelo Estado, este controlado por uma elite política e, acima desta, um grupo de endinheirados que controla as corporações, o sistema financeiro e a mídia, a corda que guia os bonecos. E ainda, por controlarem os bancos, controlam os investimentos, o crédito e o valor das mercadorias e serviços. Financiando os partidos se misturam ao Estado. Suas fundações, institutos e universidades influenciam a opinião pública, publicam artigos científicos, incentivam movimentos e campanhas,
Com sua mídia homogênea, promovem hábitos e revolucionam valores, no mesmo ritmo que seus conglomerados privados engolem a concorrência por usufruírem de sua promíscua relação com o Estado. Um ciclo perfeito. Por fim, o que vai diferenciar essa nova ditadura das suas antecessoras, além da dimensão, serão algumas características do socialismo fabiano, como a presença de um capitalismo semi-privado oficial, diferente do mercado negro soviético e mais próximo da China atual. Em resumo, a nova ordem mundial será o império do anticristo. Infelizmente, boa parte dessa estrutura já existe. Está distribuída entre os milhares de organismos estatais nacionais e internacionais e pelas organizações não governamentais reunidas sob o guarda-chuva da ONU. Mas quem são os planejadores dessa nova ordem mundial? Os financiadores são grandes banqueiros, provavelmente as pessoas mais ricas do mundo. Por outro lado, existem muitas empresas de diversos setores, veículos de comunicação, organizações não governamentais, fundações e muitos outros trabalhando por essa causa, consciente ou inconscientemente. Mas não se enganem, quem guia esse movimento é o espírito do anticristo. Meus irmãos, quanto mais eu estudo sobre a nova ordem mundial, mais eu enxergo perfeitamente as duas bestas de Apocalipse 13 se formando. Pensando nisso, fica clara a grande importância do cristão entender e se envolver com a política, não para trazermos o reino de Deus à terra com o nosso esforço, já que é Deus quem fará o serviço, depois da tribulação, no reino milenar de Jesus. Mas precisamos entender e nos envolver com a política para não sermos enganados pelo sistema do anticristo. Meus irmãos, o assunto é muito denso e eu não pretendo mais avançar nele nesse vídeo. Mas garanto que eu ainda vou fazer muitos outros vídeos para falar da nova ordem mundial, do império do anticristo, das duas bestas do Apocalipse e outros assuntos relacionados. Aproveitando, gostaria de pedir para você deixar seu comentário falando qual é o assunto que você gostaria que eu abordasse aqui. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e por hoje é só.